Vamos continuar falando da função if. Agora vamos resolver o exercício 2 do capítulo 2 e vamos ver umas novas formas de implementar essa função. Queridões e queridonas, vamos continuar falando da função if? E nada melhor para continuar do que fazendo o exercício 202. Vamos lá? Então aqui, ó, começar lá pelo fórum, né? Estávamos aqui no 201, no exercício anterior. Segundo capítulo. Exercício 202. Aqui, ó. Ctrl C no 202. Pegar um Arduino aqui em branco. Ctrl V. Salvar como. Exercício 2.02. Pisca gradual. Olha lá, então o que diz o enunciado do exercício 2.2? Reiniciar o contador do pisca-LED gradual. Lembra do pisca-LED gradual? É um exercício que nós fizemos com um contador, na verdade aquele operador de incremento. Nós íamos incrementando uma variável do tipo byte, né, que vai até 255, que é o mesmo tamanho da saída PWM. Aí nós incrementávamos um contador e fazíamos a escrita dele dentro, em um pino digital, né, uma escrita analógica no pino digital, onde estava um LED, ou seja, nós íamos controlar a potência dele. Ele começava apagado e depois ia aumentando até 255. O que esse exercício propõe é que ele não chega até o 255. Por exemplo, nós façamos o incremento até 100 e depois começar o incremento novamente, certo? E daí nós vamos usar a função if para fazer esse controle, para ele não ir até o final. Eu quero estabelecer parâmetros, eu quero definir até onde eu vou contar ou até onde que esse contador vai rodar, certo? Vamos ver como ficaria esse programa? Então aqui, ó, ele faz aqui o pisca gradual, a função if para definir o fim do ciclo. Ligar um pino na saída digital, vai precisar só de um LED, ó. Então fazer o pisca gradual com aquele operador de incremento, o plus plus, né, aquele mais que a gente usava para incrementando uma variável. E depois a gente usa o if no meio do caminho para fazer a interrupção dele, certo? E montar uma função debug ainda para monitorar a saída do valor, que está o contador. Então esse exercício aqui, ó, vamos fazer ele também dentro do fluxograma, para a gente entender como que a gente também vai planejando o exercício, acostumando a olhar o fluxograma e o planejamento de implantação, porque não adianta a gente querer sair programando sem saber exatamente o que nós vamos programar. Então vamos primeiro planejar, né? Então no planejamento a gente vai usar o nosso sitezinho lá, que é o draw.io. Draw.io. Esse mesmo. Eu faço login aqui, vou criar um novo diagrama. A gente usa o Basic aqui, né? E eu vou chamar esse daqui do pisca gradual. E vou dar inclusive o exercício aqui, né? Exercício 2.02. Pisca gradual. Eu crio ele. Aí eu vou escolher uma pasta. Como eu uso lá no Google Drive, eu tenho lá uma pasta do projeto de robótica, fluxogramas.
Perfeito, e aqui dentro que eu vou salvar o meu fluxograma. Fluxograma select, isso mesmo. Tá aqui, né? Então vamos lá, o pisca gradual, né? Então nós vamos usar um operador aqui para dizer que é o início do programa, então seria o loop lá, né? Então o nosso início é o mesmo que o loop, poderia colocar inclusive loop aqui, beleza? Daí a primeira coisa que nós precisamos no pisca gradual é fazer o incremento da variável, né? Então nós declaramos lá uma variável, então essa variável, aqui nós vamos fazer o incremento do brilho, certo? Esse incremento do brilho, qual que seria o comando? Seria o brilho plus, se a minha variável se chamar brilho, né? Esse seria o incremento do brilho, não é isso? Então eu faço o incremento do brilho e depois a gente faz a escrita do brilho. Escreve o brilho no LED, não é isso? Que é aquele comandinho analog write LED brilho. Fechou? Olhem lá. É um programa muito simples. Perfeito, olha lá. E no início, né, daí ele incrementa o brilho, escreve no LED, daí incrementa... Ah, faltou um detalhe aqui, né? E daí nós temos um delay aqui, que é o controle da velocidade, né? Aqui, ó. Pausa para controle da velocidade. Que, se nós traduzirmos em comando, seria o delay, tinha um tempinho lá, se não me engano era um delay bem pequenininho, porque como ele conta 255 vezes, fazia lá um delay de 10 milissegundos, sei lá, alguma coisa assim, né? E na verdade daí este cara vem pra cá, este vem pra cá, e nós temos uma outra setinha aqui, que daqui o programa vem para cá. Aí, ó, agora sim, ó. Então incrementou o brilho, escreveu o valor do brilho lá no LED e daí fez uma pausa. Então na primeira volta o valor é bem baixinho, depois é 0, na verdade, né? Começa com 0, depois ele passa a ser 1, depois passa a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até 255. Quando chega em 255 ele deveria somar 256. Só que para 256 precisa do nono bit, precisa de 9 bits, né? E como não tem 9 bits, só tem 8, então esse 1 ele acaba se perdendo e ele volta a 0, depois ele conta até 255 de volta, quando deveria dar o 256 ele não tem o bit de novo e começaria do 0 de novo, né? Ele acaba perdendo esse dado. Se fosse uma variável do tipo int, ele ia contando o valor até chegar em 32 mil e alguma coisa lá, não é isso? Que daí teria 16 bits de resolução essa variável. Se fosse o unsigned int, ele ia contar até 64 mil e alguma coisa lá, não é isso? Então, aí nós temos a variável do tipo byte que conta só até 255 e depois ela acaba zerando porque não tem mais o 256, não consegue guardar. Só que o que nós queremos agora? Nós queremos limitar esse brilho. Eu quero que esse brilho não chegue a 255. Então vamos idealizar alguma coisa, já que o enunciado do exercício não pede nada. Vamos imaginar que a gente queira que ele faça o brilho subir, que é ele aumentando o brilho até 150, por exemplo. E a partir de 150 ele não conte mais. Então quando chegar em 150, o que eu vou fazer? Eu vou zerar o brilho para ele começar do 0 de novo. Então ele vai contar 0 até 150. Quando chegar em 150, ele para de incrementar o brilho.
Então, o que nós faríamos para resolver esse detalhe aí, né? esse problema que foi passado? Nós iríamos usar a função if, né? Que seria o se. Então, eu ia fazer uma comparação. Se o brilho fosse igual a 150, nós poderíamos, e quando chegasse a 150 essa expressão vai dar verdadeiro, a gente pode rodar alguma coisa ali dentro, né? Então ele não vai rodar nada enquanto não for 150, que vai dar sempre falso, né? Se o brilho é igual a 150, enquanto for 1, 2, 3, vai ficar dando falso. A hora que o brilho for igual a 150, vai dar a condição verdadeira, e quando der a condição verdadeira, eu vou executar um comandinho ali para resetar, para zerar o brilho. Então, como é que a gente representa isso no fluxograma? A gente vai dar um espaço aqui, ó. Então ele incrementa o brilho. Antes de escrever o brilho no LED, né, antes disso daqui, nós vamos rodar uma situação intermediária. Eu vou usar esse losango aqui, ó. Vocês lembram que o losango, ele é no fluxograma a representação de um teste de condição. Então aqui eu vou testar a condição. E qual que seria a condição que eu ia testar aqui, né? Qual que seria a expressão? Eu vou fazer uma pergunta que eu vou dizer assim, ó, valor do brilho igual a 150. Olha lá, veja que eu já usei os dois iguais aqui, ó, para já a gente lembrar que isso daqui é uma comparação. Então aqui, ó, o valor do brilho é igual a 150. E aí tem duas possíveis respostas. Tem o sim e tem o não, né? Se for verdadeiro, então vamos imaginar aqui, né? O valor do brilho é igual a 150, vamos imaginar que não, né? Se não for 150, o que eu quero que o programa faça? Que ele continue seu fluxo normalmente, ó. Então aqui, olha lá. Não. Então, o valor do brilho é 150? Não, não é 150. Então, segue o bonde, né? Escreve o valor do brilho no LED e volta lá para o começo. Agora, se o valor do brilho for igual a 150, eu poderia colocar maior que 150, de repente, né? Alguma coisa assim. Daí eu vou executar uma atividade aqui, né? Se for maior do que 150... Aí eu vou pegar uma outra caixinha aqui. E o que seria essa situação que eu rodaria aqui, né? Olha lá, o valor do brilho é 150? Sim. Então, se der sim, o que eu faço? Eu simplesmente pego e reinicio o valor do brilho. Não quero que ele comece do zero de novo. Então, se ele estivesse contando de cima para baixo, teve um lá que você ia subir e depois descia o brilho, né? Se ele viesse do alto para o baixo, ele ia voltar para o alto. Se ele tendo de baixo para cima, quando chegar em 150, ele vira zero de novo. Então, aqui eu vou colocar que o valor do brilho, aqui ó, ajusta o valor do brilho para zero. Né? Ou como é que você quer dizer de uma outra forma aqui, ó, né? Reinicia o valor do brilho, zera a variável, sei lá, como você quiser escrever. Na verdade, o comando que nós vamos dar aqui é brilho igual a zero, né? Vai carregar o valor zero no brilho de novo, ok? Então aqui, ó, e daí daqui nós vamos colocar a flechinha, e para onde, qual que é o próximo comando que vai ser executado? É justamente o ponto aqui onde ele parou. Beleza, né? Olha lá. E depois esse outro aqui, vamos trazer ele mais para fora aqui, porque agora eu vou precisar fazer um desvio maior aqui nesse programa, aqui. Vamos estudar agora como que ficou o fluxo desse programa. Então ele inicia lá, vai iniciar com a variável brilho igual a zero, que a gente vai declarar isso uma variável, vamos carregar lá com o valor zero e vamos garantir que ela vai iniciar com o valor zero. Então ela vem aqui e incrementa o brilho, então ela passa a ter o valor 1. Aí com o valor 1, ele vem aqui e testa. O brilho é igual a 150? Não, o brilho vai ser igual a 1, né? Nós vamos testar o conteúdo da variável. Como o conteúdo da variável vai ser 1, esse daqui vai dar falso. Se vai dar falso,
e vem no não aqui, né? Aí ele pega o valor 1 e coloca no LED. Depois ele dá uma pausazinha e volta aqui para cima. Quando voltar aqui, ele roda esse comando de novo. Daí ele incrementa o brilho passa a ser 2. Testa, o brilho é igual a 150? Não. Então, corre para cá. Coloca no LED o brilho 2 e dá uma pausazinha. E vai rodando, rodando, rodando. A cada 10 milissegundos aproximadamente, mais os tempinhos ali de rodar as instruções, ele vai incrementando. Quando chegar em 150, que ele for 149 aqui, você passar de novo no incremento e ele passar a 150, aí ele vai testar aqui o brilho igual a 150. Sim, aí ele vai dar verdadeiro. Estou comparando a variável que está com conteúdo dentro com 150. Deu verdadeiro? Então aí ele roda o programa aqui por dentro. Ele faz um desvio no fluxo do programa. E esse programa, em vez de passar por aqui, ele passa aqui. Ó. Quando ele passar aqui, ele faz o ajuste do brilho igual a 0. Aí nós vamos carregar um comando escrito brilho igual a 0 e vai voltar a 0. Quando ele voltar aqui, o que ele vai escrever no LED? O valor do brilho, que agora passa a ser 0. Vai dar um tempinho e depois volta o fluxo do programa lá para cima. Ok? E nós vamos colocar um debug no meio do caminho, né? Então depois nós vamos colocar aqui um outro comando também, né? Que ele pediu um debug no meio do caminho. Então, aí nós vamos pegar aqui e vamos colocar um outro comando, que é um comando de saída. Então vamos usar essa representação aqui de saída, né? Então vamos colocar lá, envia para o terminal o valor do brilho. Perfeito? Que lá pede um debug, não pede? Então o nosso debugzinho vai ser esse daqui. Envia para o terminal o valor do brilho. Fechou? Olha como que seria o nosso programinha agora. Incrementa o brilho, testa se ele está igual a 150, se for, roda para cá, se não ele roda aqui, coloca escreve no LED, insere uma pausa, depois ele envia para o terminal e vem aqui para cima. Se quiser que ele envie para o terminal antes de colocar, é só alterar a ordem aqui dos passos, mas a princípio o programa rodaria esses comandinhos aqui, esses passos. Perfeito? Simplesinho, né? Vamos implementar? Olha a implementação dele aqui, ó. Eu vou até minimizar aqui para deixar ele do lado aqui, colocar lado a lado. Olha lá, eu posso tirar esse negócio daqui, né? E colocar o nosso sketch de programação aqui ao lado. Aqui assim, para a gente ir fazendo lá. Então vamos lá, o que nós vamos precisar lá de definição? Vou precisar só de um LED, né? E que eu vou colocar no pino. Aí lembra aqui, ó, que eu vou fazer uma escrita analógica num pino digital. Então tem que ser um pino PWM. E pelo que eu me lembro lá da apostila, a gente pega lá na apostila, né? Que está aqui, na verdade. Lá na apostila, os pinos PWM são os pinos 3, 5, 6... 9, 10 e 11, não é isso? Então vamos usar o pino 3 mesmo. Poderia usar qualquer um daqueles que são PWM, mas eu vou escolher o pino 3. Aí das variáveis, eu vou ter uma variável, né? Lembra que nós planejamos que nós vamos incrementar uma variável do tipo brilho, e que ela vai até 255, então a gente pode declarar ela como byte. Apesar que no exercício original eu tinha que declarar ela como byte, porque eu não tinha um reset de contador, então ele é contado 255. Agora, se eu quiser contar até mais, poderia ser int, mas só que nós não vamos guardar número maior que int, porque a saída PWM é de 8 bits, né? Então, uma variável do tipo byte. Byte brilho, e nós vamos inicializar ela com o valor 0. Fechou? Olha lá, brilho igual a 0. Depois das funções complementares não preciso de nenhuma, porque eu vou fazer o debug direto lá dentro do comando. Só vou usar um serial print lá e vou mandar o comando. Já tem uma temporização, não preciso temporizar nada, certo? Então vamos lá. No setup eu vou precisar de habilitar a porta serial. Serial begin a 9600. A velocidade de inicialização.
e eu tenho um LED ali, então eu tenho que fazer a programação do pino, né? Pin mode, LED, output, não é isso? Ó, tem que programar esse pino aqui para definir ele como ele vai ser. Aí aqui começa o programa. Então a primeira coisa, eu vou fazer primeiro o incremento do brilho. Eu podia incrementar depois, né, para escrever 0 no início. Mas enfim, começou assim, vamos deixar assim mesmo, né? Então vamos lá, eu vou fazer brilho plus plus, não é isso? O operador de incremento é assim que usa, né? Você coloca a variável e aplica ele direto. Então isso aqui faz com que o brilho seja igual ao brilho mais 1, né? Que é equivalente a isso. Depois aqui, ó, eu já vou testar se o brilho está igual a 150. Então já vamos colocar o if aqui, ó. If brilho. Aí o operador de comparação é o igual, né? Que a gente falou na aula passada. 150. E entre chaves, eu coloco aqui, ó, Enter. Quando eu der um Enter, você vai ver que o Arduino já coloca a outra chave aqui automaticamente para mim, ó. Então, essa implantação é bem fácil de fazer. E aqui o que eu vou fazer é brilho igual a 0. Certo? Então, olha aqui, ó, se o brilho for igual a 150, ele vai rodar o que tiver entre as chaves. E entre as chaves eu vou colocar brilho igual a 0. E depois, fora das chaves, ó, porque se eu colocar aqui, ele só vai rodar o resto quando o brilho for igual a 150. Então, quando o brilho não for igual a 150, ele simplesmente pula essas chaves aqui, vai pular esse comando aqui, né, do brilho igual a 0. E aí ele viria para o próximo comando aqui, ó. Então o brilho igual a 0 aqui. O próximo comando, quando ele der não ou depois que ele executar isso, vai ser escreve o brilho no LED. Daí aqui eu uso o analog write, né, que é o comando de escrita num pino PWM. Analog write, o pino que é LED e o que eu vou escrever que é a variável brilho. Tranquilo, né? Olha lá, vou escrever no pino do LED o valor da variável brilho, na saída PWM. Depois aqui, ó, ele pede uma pausa, aqui nós vamos fazer uma pausa aqui de uns 10 milissegundos, delay 10, né, que é o comandinho de pausa, e depois a gente faz a saída para o terminal. Então é serial print, aí nós vamos usar o print ln, para ele já pular uma linha. Então ele vai dar o valor do brilho numa linha, ele vai pular para outra, senão ele vai escrever numa linha só todos os valores. E o que eu vou mandar para lá? Só o número mesmo. Mandar só o número. É o único número que eu estou mandando, não preciso identificar ele. E aqui, ó, se eu clicar aqui em cima, eu vejo que já é o final do loop. Aqui chegou fechou as chaves da função loop, que corresponde a esse comando aqui que vai fazer ele voltar lá e rodar novamente o programa aqui em cima, ó. Simplesinho, né? É o mesmo do pisca gradual, só que no meio do caminho eu faço esse comando aqui, ó. Se o brilho for igual a 100, eu reseto ele, usando a função if para reiniciar o contador. Ok? Salvar aqui, beleza? Que eu já tinha salvo lá como exercício. Agora nós vamos vir aqui no simulador. No simulador aqui eu vou ligar o LED no pino 3, porque é um pino PWM. Lembrando que aqui no simulador a gente sabe quais são os pinos PWM por essa indicaçãozinha do tio aqui, né? Em cima dos pinos, ó. 2, 5, 6, 9, 10 e 11. Não preciso ligar mais nada, só carregar o software. Exercício 202. Carrega no Arduino. Carregou sem erro, perfeito. Daí, como nós vamos ter uma cena terminal, nós vamos abrir o terminal aqui, né? Então, clicando aqui em cima, nós temos aqui o Open Serial Monitor. Lembro que agora o Serial Monitor ele fica assim, né? A gente pode colocar em qualquer canto, não fica preso lá embaixo apenas. E eu vou dar um zoom aqui, né? Para a gente poder ver bem o efeito do... E vou colocar esse terminal aqui em cima. Perfeito? Vamos lá? Olha lá. Vai contando até 150. Quando for igual a 150, ele
zero. Na verdade não vai dar 150, né? Porque quando der 150 ele já zera, então ele vai contar só até 149. Se eu quisesse que ele contasse até 150, eu teria que colocar ali 151, né? E ele também não pega... Ah, ele pega o zero daí, né? Olha lá. E vai subindo o brilho. Se eu quiser diminuir a velocidade dele para enxergar melhor o que está acontecendo, é só aumentar o delay, né? Vamos aumentar o delay lá para... Cadê delay? Em vez de 10, vamos colocar 30 no delay. Ele vai ficar bem mais lento, né? Carregar lá no Arduino. Olha lá. Bem lento, né? 90, 100, 149, zerou. Começa a incrementar. Quando chegar no valor ali, ele roda para dentro, o if desvia para dentro das chaves e a variável acaba zerando. Olha lá, se eu der uma pausa aqui, a gente pode pegar aqui e olhar os valores como estavam vindo. Ó. Então ele estava vindo o valor vou jogar aqui em cima. Olha lá, 140, 149, 149 deu 150, só que lembra que o if ele está antes de escrever no LED. Então quando dá 150 ele pega e traz o valor a zero, e daí ele vai apagar, e aí começa de novo, 1, 2, 3, 4, 5, vai indo, 40, 60, 149, e aí zerou novamente o contador. Perfeito? E fica rodando isso daí. Beleza, né? Agora, um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui com relação a esse programa. Tem uma forma de a gente fazer o if quando ele tem um único comando dentro das chaves, que você não vai colocar uma série de comandos. Nessa situação exclusiva e somente nessa situação as chaves podem ser removidas, que o compilador vai entender direitinho o que ele tem que fazer. Então aqui isso poderia ser escrito da seguinte forma: se o brilho for igual a zero, eu tiro essas chaves, tiro essa, coloco lá brilho igual a zero e tiro essa outra chave. Olha lá, é um único comando que vai rodar, então você pode escrever ele assim, ó: se o brilho for igual a 150, o brilho torna igual a zero. Se eu tivesse que colocar mais de um comando, teria que colocar as chaves, mas entendo só um. Querem ver? Olha lá. Vamos compilar isso, carregar no simulador, carregou. Então agora, olha lá. E funciona normalmente da mesma forma. Vai aumentando o brilho até chegar em 150. Quando chegar em 150, ele reinicia. Facinho, né? Escolham a versão que vocês querem colocar lá no fórum, façam o programinha lá de vocês, troquem os valores, as variáveis, não faz igualzinho esse que eu estou fazendo, vai ficar com uma cara de copiado, muda lá alguma coisa no meio, ou muda a ordem dele, né? Faz chegar até 150, que ia ser legal, né? Eu vi lá vocês fazendo o contador chegar até 150, faz as alterações aí, muda a ordem do fluxo, não tem problema, e depois vocês publicam e garantam aquela nota. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima aula.